Impressionante como a inteligência artificial generativa conseguiu dar um salto de qualidade. Eu estava estudando a evolução dela nos últimos tempos, desde a GPT-2 em diante. E o que aconteceu na 3 é que eles conseguiram fazer um recurso que ele consegue instruir um dado que ele já tem. Então isso é muito importante, né? Por exemplo, você constrói a nova solução a partir dos dados que tu já tem. Isso faz com que as generativas consigam sempre ser melhores. Por isso você não pode aceitar a primeira resposta, você tem que buscar mais, mais e mais. Então eles já conseguiram no 3 para 3.5 justamente isso. Eles incluíram uma forma de você introduzir uma informação para ele, ou seja, como se fosse o resultado anterior. E daí dizer para ele melhorar esse resultado anterior. E o que acontece? Com esse tipo de modelo, eu posso ser, o resultado anterior pode ser o prompt que eu estou colocando, o contexto que eu estou colocando. Então, em vez de ele estar buscando, né, criar alguma coisa do novo e com isso ele ser ruim, né, ser a informação ruim, eu consigo sempre dar mais base para ele. Isso também nos dá uma capacidade de trazer informação para ele de algo que não existe. Por quê? Porque eu formo o contexto, né? Na janela de contexto, na janela eu dou prompt. Então isso é uma explicação porque quando você explica bem o que tu quer, ele consegue ser mais assertivo, né? Então essa questão, eles conseguiram fazer um salto muito inovador, né, de não precisar criar todas as soluções gerativas novamente. Ou seja, a ferramenta é muito eficiente nesse aspecto. E por que eu estou falando isso? Porque dentro dessa leitura começou a se falar muito, né, e cientistas levando com uma solução que eu posso levar, né, o GPT como uma solução geral. Ou seja, eu consigo ter o uso geral, o uso para qualquer coisa. Por exemplo, eles estão falando muito da questão da robótica. Eles teriam que criar todo um sistema de treinamento e educação da robótica através de um novo sistema e de instrução para aquele robô como ele deve fazer. Agora você imagina, se você consegue agora usar a interface do GPT para falar para o robô o que tu quer fazer, você não precisa falar na língua do robô, você fala na língua normal do ser humano que o GPT faz e o robô pega isso e interpreta. Então veja só, nós vamos ter uma aceleração em soluções de robótica muito grande, principalmente nesse aspecto. E uma outra coisa interessante também é que eu consigo fazer isso da mesma forma que nós olhamos para os computadores. Para quem é mais antigo, lembra que um computador era para cada assunto tinha que construir uma CPU específica, né? E daí se criou o PC, né? Um computador geral, que você pode usar ele para escrever, você pode usar ele para desenhar, você pode usar ele para qualquer coisa. Tanto que tem lá a GPU, né? A unidade central de processamento, que é geral. Então, nós estamos olhando para o início de uma mudança muito grande, porque as IAs, como o GPT, vão ser de uso geral. E isso, para quem é da área de tecnologia, é uma coisa louca, porque eu posso usar agora ela para construir circuitos impressos de forma que eu não preciso construir ele do início, e eu vou usar o próprio GPT. Eu vou dizer para ele o que eu quero, mostrar o que eu tenho e ele vai lá e reconstrói, né? Então, esse algoritmo que eles conseguiram montar, né? Eu vou apresentar até aqui um mapa dele, é muito interessante.
E esse algoritmo gradiente descendente é justamente como ele iria subindo e sempre melhorando, chega um ponto que não tem o que melhorar. E daí você continuar, ele vai decrescendo e vai fazendo cada vez pior. Então, qual é a solução que você utilizou? É que fazer ele subir de novo na descida, levando os dados que você já tem. Bom, isso aí é uma questão mais técnica aí, é para mais quem é que quer ser, né, um cientista de dados ou machine learning, para dar uma estudada sobre isso. Beleza? Mas a ideia dessas vídeos aqui é dar uma visão mais técnica, uma visão estratégia também, e fazer você cada vez mais entender sobre inteligência artificial e como usar isso nos negócios. Por outro lado, né, eu tenho vários outros canais aí, que da área de robótica, da área técnica mais profunda e até do meio ambiente. Beleza? Compartilha aí, dá like e vamos em frente.